Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. Neste vídeo vou fazer um teste de velocidade, aí mais para ter aquela base, ter uma ideia da performance, lembrando que não é um teste definitivo, não é um teste que diz qual aparelho é melhor, qual que é pior, é mais para ter uma ideia de desempenho. Vamos fazer aquele testezinho do Moto Z2 Force ao lado do S8 Plus. Vamos dar uma olhada aí no teste dos dois aparelhos. Lembrando que eu já fiz um aqui previamente e apresentou uma diferença interessante, tá? Então o que eu vou fazer? Para não ficar aquela história, né? Eu não quero contar a surpresa para vocês antes do vídeo terminar, então eu vou disparar os dois testes e depois vou começar a filmar. Então vamos fazer isso aí direitinho, ó. Tô disparando os dois ao mesmo tempo. Então vamos lá, estou só posicionando os dois. Então vamos lá, vamos dar uma olhada. Aqui o teste já rolando nos dois aparelhos. Lembrando, né, o aparelho de cima deixa eu colocar o apoiozinho aqui. O aparelho de cima, o S8 Plus, o aparelho de baixo é o Moto Z2 Force. A diferença fundamental entre os dois aparelhos, na minha opinião, está na memória RAM, que o aparelho da Motorola tem 6 contra 4 do S8 Plus, pelo menos 4 deste modelo que eu estou testando, tá? Tem modelo desse aparelho com 6, mas esse aqui tem apenas 4. Apenas não, modo de dizer, né? Porque 4 já é bastante memória RAM. Mas aí, vamos dar uma olhada aí na diferença entre os dois aparelhos. Em termos de gráficos, eu acho que os dois são muito parecidos. Não vejo assim nenhum aparelho muito superior ao outro. Outra coisa que para mim é interessante, eu fiz alguns testes, brinquei um pouquinho com games nos dois aparelhos e a performance também foi muito semelhante. Então eu vejo que são dois aparelhos excelentes. Qualquer opção, né, qualquer escolha, eu acho que será acertada. Quem pensa em comprar um ou outro, eu acho que vai se dar bem com os dois. Diferenças entre os dois aparelhos, eu acho que os dois tem um detalhezinho, né, do fone de ouvido, que você pode usar fone de ouvido padrão no S8 Plus, enquanto na Motorola você precisa de um fone Bluetooth ou daquele adaptador, que normalmente é meio fraquinho, dura pouco, mas quebra o galho e dá para usar com os fones antigos, né? Os fones comuns, não antigos. A performance do aparelho da Motorola eu achei bem interessante, achei que ele entrega uma velocidade boa e eu fiquei bem satisfeito com a performance dele. Eu não vi ele um aparelho mais lento, um aparelho que não tem um aspecto de um top de linha, tá? Agora já está na hora de virar a posição dos dois aqui e tirar o meu apoio, né? Vamos lá. Então aqui vamos continuar o vídeo. Agora a parte final não costuma demorar, mas assim, gostei bastante do aparelho. Ainda gosto um pouco mais da tela, até um pouco difícil de escolher, né? Que eu gosto um pouco mais do aproveitamento da tela do S8, mas a largura da tela do aparelho da Motorola eu acho que é um pouco mais interessante quando você vai navegar na internet no modo paisagem, quando você está com o aparelho nessa posição, né? Não assim, nesse modo retrato. Eu acho que você tem um aproveitamento maior e consegue visualizar mais coisas na tela do que com o S8 Plus. Isso no começo me atrapalhou um pouquinho, eu achava que era muito estreita a tela, mas com o tempo eu acabei acostumando. E hoje eu gosto também do aspecto da tela curva, tal, então ele acaba compensando com outras questões, né? Mas de qualquer maneira, a tela um pouquinho mais larga, na minha opinião, fica legal por conta da navegação na internet em modo paisagem, tá? Então você tem mais campo de visão ali, você consegue visualizar mais informação, então isso eu acho muito importante e muito interessante. Agora, de resto, perde um pouquinho o aparelho da Motorola por não ser a prova d'água, como é o aparelho da Samsung, o S8 Plus, mas no meu caso
É legal ter, mas não é aquela coisa que faz uma super diferença, porque eu raramente me encontro numa situação que eu vou molhar o aparelho, então para mim não faz muita diferença. Como, por outro lado, não faz muita diferença a tecnologia de tela da Motorola, que é aquela tela inquebrável, que não estilhaça, tal. Por quê? Eu sou super, hiper cuidadoso, então o que acontece? Para mim é mais perigoso acontecer pequenos riscos de pôr e tirar do bolso da calça, de alguma coisa parecida, do que você realmente vir a ter problema com uma queda e com estilhaço. Então, como isso não acontece, essa tela ela é um pouco mais frágil para a questão de risco, mas mais forte, é praticamente inquebrável mesmo, é uma questão de queda. Então, aquela história, ela não vai quebrar, mas ela pode fazer um amassadinho, ela pode fazer uma marquinha, mas quebrar, estilhaçar ela não vai. No caso da Gorilla Glass, né, que você encontra no aparelho da Samsung, você tem uma tela que ela vai ser muito mais resistente a riscos, mas tem grande possibilidade de quebra caso ela caia no chão. Olha que interessante, Motorola já terminou o teste com bom resultado, com belíssimo resultado, 182, 159. Olha aí a diferença, que interessante, hein? Então você tem uma diferença boa aí pro lado da Motorola, até fiquei um pouco surpreso. Aqui, ó, então nós temos a diferença no 3D, Motorola trata um pouquinho melhor, e o UX também, bem melhor até o UX. Tá, que aqui você tem uns 3.000 em 3D, mas o UX você tem 8.000 de diferença. CPU 2.000 de diferença praticamente, e memória RAM, curiosamente, apesar desse aparelho aqui da Motorola ter 6 contra 4 do S8 Plus, eles estão bem parelhos, bem próximos mesmo, praticamente o mesmo resultado, mas o conjunto aqui, o resultado final ficou muito bem para o lado do aparelho da Motorola. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. É mais uma referência, não é um teste definitivo, mas fica aí a diferença entre os dois aparelhos. Um grande abraço para vocês, não esqueçam de deixar o like e fazer a inscrição no canal, que ajuda bastante. Falou? Então até o próximo vídeo, tchau, tchau!